reais em leite, a restrição orçamentária dele é igual a que tinha no M aqui, é M mais. Então, como você tinha colocado, né? Então, na verdade, a restrição orçamentária dele, quando ele tem a opção de comprar um cupom, é essa aqui, né? Ou seja, se ele quer escolher um ponto aqui, qualquer ponto dentro desse triângulo, é melhor ele não comprar o cupom. Todos os pontos dentro desse triângulo pequeno aqui não estão disponíveis para ele se ele compra o cupom, quando o cupom não é divisível. Então, se o cara quer fazer uma escolha aqui dentro, ele vai primeiro escolher não comprar um cupom. Certo? Por quê? Porque ele está gastando mais de M menos 10 com os outros bens. E como ele comprou o cupom, ele não consegue gastar mais de M menos 10 com os outros bens. Então todo esse conjunto aqui fica inacessível para ele quando ele compra o cupom. Agora, qual que é o caso do cupom? É divisível esse aqui. Então agora a gente tem a restrição orçamentária para seguir aqui. E por fim, a gente tem, então, esse aqui é caso 1, caso 2, e por fim a gente tem o caso 3, que é esse aqui, onde aqui é ele mais 90. Então, quando você se sobrepõe as três situações, a gente enxerga o que cada uma das políticas possibilita para o consumidor. Então, na verdade, a política 1, o que ela possibilita de ganho de cesta para o consumidor? É essa área aqui, né? A política 2, a política 1, ela possibilita essa área aqui como ganho. A política 3, quanto que ela adiciona para o consumidor em termos de poder de compra? A política 2 é esse triângulo aqui. E a política 3 adiciona esse outro triângulo. Se a gente quiser fatiar as áreas, a gente pode dizer, olha, essa área aqui vem da política 1, essa área aqui vem da política 2 e essa área aqui vem da política 3. É claro que eu estou dizendo que a política 1 ela vem acompanhada da possibilidade de você poder não comprar o cupom. Já direito a esse pequeno triângulo. Não é das três? Não, assim, o que eu estou dizendo é que assim, quando você vai da 1 para 3, essa área que você já tinha. Tá? Então, o que eu estou dizendo é o que você ganha quando você vai tornando essa política mais flexível. Então, por exemplo, o que isso é interessante? O governo vai lá e fala que o consumidor que ele está almejando, se tiver foco da política, tem que consumir aqui. Não precisa fazer a política 3 ou a política 2, basta fazer a política 1. Agora, se o foco do consumidor dele é uma cesta, ele quer possibilitar o consumidor consumir uma cesta aqui em 2, ele não precisa considerar a política 2. Se ele quiser permitir que o consumidor tenha uma cesta em 3, ele tem que fazer a política 3. Agora, ele não precisa fazer a política 3 para permitir o consumidor dele consumir lá. Tá claro? Professor, e o termo que tem ali entre... Esse aqui. Não, esse. Tá incluso nesse um, tá? Falando 1 é essa área estratégica. Claro, gente. Dúvidas sobre isso? Gente, é legal aqui vocês brincarem um pouco. Muda a política, põe uma política de cupom, depois põe uma política de imposto junto. Brinquem com isso. Estão percebendo que a restrição vai mudando. É importante vocês se sentirem confortáveis com isso. Para representar o conjunto de escolha. E mostra, o que é interessante vocês verificarem é que políticas diferentes elas vão ter impactos diferentes no que elas possibilitam o consumidor comprar. Então, quando você quer pensar na política, do ponto de vista de
aumentar o conjunto de possibilidades do consumidor, é importante você pensar onde você quer que o consumidor esteja. Ou pelo menos quais opções você quer dar para o consumidor. Certo? Até porque políticas alternativas aqui têm custos diferentes do governo. Então, se você quer pensar no custo da política e no benefício dela, essa é uma primeira ferramenta interessante. Então, veja que é uma coisa bem simples. Até agora, de toda a grande escolha de um agente só econômico, que é o consumidor, a gente pegou o problema do... lembra, o mercado tem as suas duas partes, oferta e demanda. A gente olhou para o agente econômico enquanto consumidor, da demanda dele. A gente viu que a gente dividiu esse problema em dois, problema de preferência e problema do que ele pode consumir. Só pegando esse pedacinho do problema, a gente já percebeu que isso traz insights interessantes. Ou seja, sem olhar o plano de escolha como um todo, né? Colocar as preferências aqui em cima, pensar na curva de demanda, depois lá para o plano de oferta, só olhando para o problema que o consumidor pode consumir, isso já traz insights interessantes. Obviamente que vocês podem imaginar como, à medida que essas coisas vão se sobrepondo uma a outra, como o problema vai ficando mais complexo. Então agora a gente começa com... Esse aqui? Tá. Vamos lá. Essa linha aqui, essa linha que vai de N até N, é a linha de quando você não tem cupom. É a situação original. A segunda é o caso mundo. É o caso em que o cupom ele é não divisível. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: quando você dá a opção de comprar um cupom para o indivíduo, mesmo que ele seja não divisível, essa é uma situação que envolve escolha. Existe a opção do cara não comprar o cupom. Tá? Então, se ele compra o cupom, a restrição orçamentária dele é essa aqui. Se ele não compra o cupom, ele está na situação original, ele não tem o cupom. Então, na verdade, quando você está imaginando quais são as opções de compra que ele tem, quando a política é oferecida a ele, ele tem a combinação dessas duas restrições orçamentárias. Ele pode adquirir essas cestas aqui com esse triângulo pequeno, se ele não comprar um cupom. E ele pode adquirir todas essas outras cestas se ele comprar o cupom. Então, cestas que envolvem quantidade dos outros bens, consumo de quantidade dos outros bens acima de N-10, podem ser adquiridas se ele não comprar o cupom. São essas cestas. Eu acho que não acho que quem comprar o cupom consumiria essa regra, consumiria de 100%. Porque mesmo se a pessoa não consumisse 100%, ela ia comprar nem que seja essa regra. Não, o que está dizendo é que se ela comprar o cupom, ela não vai consumir aqui. Não, tudo bem, mas não é esse o problema. Sim. Aí você está colocando preferência no meio. Você está falando assim, bom, já está pensando no que a pessoa prefere. Tá? Aqui a gente está separando, o que a pessoa pode comprar. Tá? Isso é bem importante, gente, em vídeo, vocês separarem o problema do ponto de vista analítico, ou seja, o que a gente quer com o problema. Então, eu disse para vocês, a gente não está aqui só mapeando as escolhas do cliente, a gente está mapeando o conjunto de escolhas do cliente. Tá? Isso vai acontecer em várias outras situações. Isso foi falar de termos jogos também, essa é uma confusão comum que estamos falando, que vamos pensar em estratégia. Só quero pensar nas estratégias inteligentes, aquela que vale a pena o jogador jogar. Não. Você tem que considerar o conjunto de estratégias possíveis, mesmo com essas coisas desse nível. Infelizmente, existem pessoas estúpidas. E as escolhas delas também têm que ser contempladas. Então, ou seja, alguém pode escolher aquilo, mesmo que você ache que você escolhe. Claro, gente. Então, agora a gente passa a olhar para as preferências. Talvez essa seja a parte mais árida do curso agora, mais abstrata. A gente vai falar de preferências. Tá?
descer agora. Agora uma parte mais menos objetiva da escolha do conjunto. Então a gente tem esse conjunto de cestas que a gente definiu como cestas que são possivelmente a expressão do contentor. Então agora a gente vai esquecer o plano de gestão orçamentária, vamos compartimentar o jeito que a gente vai trabalhar com isso. Esquece restrição orçamentária. Vou imaginar que o consumidor pode consumir o que ele quiser. Não tem limite para o quanto o consumidor pode consumir. Certo? Mas a gente tem que pensar em quais cestas, como é que ele ordena as diferentes cestas. Quais cestas ele prefere. A gente tem um universo enorme de cestas, infinitos de cestas, e a gente quer estabelecer algum tipo de ordenação de preferência. Fala, olha, qual cesta você prefere? Então, por exemplo, pode pensar numa coisa bastante óbvia. Você pode ter 0 de cada um dos bens, certo? E você pode ter uma outra cesta em que você tem uma quantidade positiva de todos os outros bens. Provavelmente, a gente na nossa cabeça, a gente fala, olha, o consumidor ele prefere ter uma cesta que dá quantidade positiva de todos os bens, ao invés de uma cesta que a cesta tem um padrão líquido, que tem 0. Bom, aqui tem alguma noção de que mais é melhor, né? Quanto mais tem, é melhor. Mas pode ser que tenham cestas, tem escolhas que talvez não sejam tão óbvias quanto essa. Então, por exemplo, imagina que você está entre duas cestas, uma que você tem 10 de um bem e 90 do outro, e uma outra cesta que você tem 90 de um bem e 10 do outro. Tá? Qual delas é melhor? Ou seja, o que você prefere? Isso vai depender um pouco de quanto você gosta de um bem e detrimento do outro. Certo? E possivelmente você pode estar indiferente nessas duas coisas. Fala, olha, tanto faz, uma cesta é tão boa para mim quanto a outra. Tem uma relação de diferença. Ou não, você pode ter uma preferência estrita. Se você prefere muito mais um dos bens, você vai preferir aquela cesta em que você tem 90 daquele bem que você prefere mais. Certo? Então, idealmente, a gente gostaria de ter um modelo bastante flexível, que ele acomoda qualquer tipo de preferência. Tá? Ou seja, a gente quer permitir que este modelo seja geral o suficiente para estudar a escolha de qualquer outro por aí. Não importa qual seja a preferência dele, eu quero ter um modelo que eu consiga entender o processo de escolha dele. Infelizmente, a gente vai ter que fazer algumas restrições sobre o que é permitido para tornar um modelo tratável analiticamente. Então agora a gente vai começar com algumas restrições que vão parecer talvez um pouco fortes. A gente começa pelas mais fracas. Significa que elas são fracas. Vou falar de algumas hipóteses sobre as preferências. Vou começar por aquelas que todo mundo aqui vai falar, bom, isso aqui faz sentido, isso aqui eu concordo. Então a gente vai começar com a hipótese mais forte. Depois a gente vai falar, bom, você vai olhar para você mesmo e falar, bom, será que eu me comporto desse jeito? Ou seja, são hipóteses que parecem mais restritivas sobre a representação das preferências dos indivíduos. Ou seja, na medida que você começa a impor essas hipóteses, alguns indivíduos não são tão, ou seja, você não conseguiria representar esse processo. Agora lembre, gente, aqui também a gente está trabalhando com um modelo mais simples, que é tratado analiticamente, mas existe toda uma área de estudo em economia que lidar com escolhas através de escolhas baseadas em preferências não convencionais. Então a gente começa aqui com o objetivo de preferências não convencionais, e simplesmente de convencionais é porque elas têm uma conveniência analítica, elas tornam o problema mais fácil de a gente tratar analiticamente. Agora tem toda uma área na academia que olha para a escolha de preferências não convencionais, ou seja, preferências que não satisfazem algumas das propriedades que a gente vai falar. Tá? A questão é saber o quanto que isso é relevante ou não para entender em geral o fenômeno de escolha. Tá? Talvez seja ruim para entender o comportamento de um indivíduo, falando que esse indivíduo é bastante maluco e não satisfaz essas preferências, então esse modelo não é bom para entender a escolha dele, mas para entender um indivíduo médio, ou para entender como, de forma geral, a sociedade faz escolhas, o modelo pode ser. Essa que é a questão. Certo? Então vocês têm que ter consciência que aqui tem uma troca. Né? Quanto mais permissível eu sou em relação às preferências, ao que os indivíduos podem fazer, ao que eu permito, mais permissível nessa direção, mais complexo fica o modelo do funcionalismo. Então a gente vai
limitar um pouco o conjunto de preferências do consumidor para tornar o modelo mais tratável analiticamente. Tá? Mas não percam de vista de que existe toda uma literatura mais recente em livros que lhe dá exatamente as escolhas que não satisfazem essas preferências. Então, como eu disse para vocês, a gente começa com hipóteses sobre preferências, restrições sobre como os indivíduos fazem escolha. A gente começa pelas hipóteses mais simples e depois a gente vai colocando hipóteses mais fortes, na verdade. Tá? Então, primeiro vamos definir as relações de preferência. Né? A gente vai usar uma notação especial particular para denotar a relação de preferência. A gente começa com relação de preferência. Então a gente vai imaginar agora, começa com algumas definições. Então,